3, o termômetro portátil com alarme e sonda externa, termômetro modelo AK904. Este é o estojo do instrumento que acompanha ele para transporte. Aqui está o instrumento, a sua sonda. O AK904 ele mede de menos 50 até 200 graus Celsius. Possui exatidão de mais ou menos 0,5 graus Celsius, de menos 20 até 120 graus. Então, muitas empresas que precisam de instrumentos com erro baixo, esse instrumento atende às necessidades de muitas empresas, tanto no ramo de frigoríficos, laticínios, indústrias alimentícias. Comprimento do cabo é aproximadamente 1,10 m. Além disso, empunhadura para segurar o sensor. E aqui a haste em aço inox, uma haste pontiaguda, para introduzir nos alimentos. O instrumento está ligado. O AK904 possui registro de máxima e mínima, também a função hold, que é o congelamento da leitura no visor, e ele possui alarme em 2 níveis, alarme de temperatura baixa e alarme de temperatura alta. Então, por exemplo, se eu tenho um equipamento, um esterilizador, por exemplo, que a temperatura deve alcançar 82 graus, eu posso configurar esse instrumento para disparar um alarme entre 80, abaixo de 80 e acima de 85 graus. Com esse alarme, o usuário pode identificar falhas no processo, né? No caso do exemplo do esterilizador. Aqui o instrumento ele foi configurado para o alarme alto 35 graus Celsius e o alarme de temperatura baixa para 10 graus Celsius. Como funciona esse alarme para configurar ele? Eu pressiono o botão Set, aí o primeiro alarme a ser alterado, modificado é o alto. Então eu vou pressionar a seta. Eu vou colocar aqui o exemplo, por exemplo, 60 graus Celsius. Eu vou fazer um teste, uma demonstração posterior. E o alarme de baixa, eu vou colocar 5 graus. Ok, o alarme já foi configurado. Agora eu vou fazer uma demonstração em um recipiente com água morna e também um recipiente com leite resfriado. Coloquei o sensor na água quente. Temperatura de 54,8, 55 graus Celsius. O alarme está configurado para 60 graus. Então não vai disparar o alarme porque a temperatura não atingiu 60 graus. Agora eu vou colocar o sensor no leite resfriado. Vejam que a resposta do instrumento é bem rápida. Temperatura do leite, aproximadamente 12,5 graus Celsius. Também não disparou o alarme. Agora eu vou modificar o alarme. O alarme de alta 60. Vou configurar para 50 graus. O alarme de alta 15 graus. Agora eu vou colocar o sensor de novo na água quente. Vejam que o alarme disparou e a indicação high é exibida no visor. Então a temperatura da água morna está fora.
né? 53 graus e o desejado é 50. Agora eu vou colocar novamente no leite resfriado. Abaixo de 15 ele vai disparar o alarme, já disparou o alarme, 13.9. Então essa é a função do alarme sonoro do instrumento. Caso o usuário desconfigure o alarme e não consiga operar mais o instrumento, o AK904 ele dispõe de função de reset. Aqui na parte traseira do instrumento, o usuário vai pegar um objeto, um pontiagudo, e vai pressionar o botão e ele vai fazer o reset, vai voltar à configuração de fábrica. Caso tenham mais dúvidas na operação do termômetro AK904, entre em contato com a Axo através do site www.axo.com.br e fale com o setor de vendas ou assistência técnica. Obrigado.